O Jornal Nacional dá início, nesta segunda-feira, a uma série de entrevistas ao vivo com os principais candidatos à presidência da República. Nós vamos abordar aqui temas polêmicos das candidaturas e também confrontar os candidatos com as suas realizações em cargos públicos. É claro que não seria possível esgotar esses temas todos numa única entrevista. Mas nas próximas semanas os candidatos estarão também no Bom Dia Brasil e no Jornal da Globo. O sorteio, realizado com a supervisão de representantes dos partidos, determinou que a candidata do PT, Dilma Rousseff, seja a entrevistada de hoje. Nós agradecemos a presença da candidata. Boa noite, candidata. Boa noite. E informamos também que o tempo de 12 minutos da entrevista começa a contar a partir de agora. Candidata, o seu nome como candidata do PT à presidência foi indicado diretamente pelo presidente Lula. Ele não esconde isso de ninguém. Algumas pessoas criticaram, disseram que foi uma medida autoritária por não ter ouvido as bases do PT. Por outro lado, a senhora não tem experiência eleitoral nenhuma até este momento. A senhora se considera preparada para governar o Brasil longe do presidente Lula? Olha, William, Fátima, eu considero que eu tenho experiência administrativa suficiente. Eu fui secretária municipal da Fazenda, aliás, a primeira secretária municipal da Fazenda de Capital. Depois eu fui sucessivamente, por 2 vezes, secretária de Energia no Rio Grande do Sul. Assumi o Ministério de Minas e Energia, também fui a primeira mulher e fui coordenadora do governo ao assumir a chefia da Casa Civil, que, como vocês sabem, é o segundo cargo mais importante na hierarquia do governo federal. Então eu me considero, viu, William, preparada para governar o país. E mais do que isso, eu tenho experiência, eu conheço o Brasil de ponta a ponta, conheço os problemas do governo brasileiro. A sua relação com o presidente Lula, a senhora faz questão de dizer que é muito afinada com ele. Junto a isso, o fato de a senhora não ter experiência e ter tido o nome indicado diretamente por ele, de alguma maneira, a senhora acha que isso poderia fazer com que o eleitor enxergasse o presidente Lula atualmente como um tutor do seu governo, caso eleito? Você sabe, Bonner, o pessoal tem de escolher o que eu sou. Uns dizem que eu sou uma mulher forte, outros dizem que eu tenho tutor. Eu quero te dizer o seguinte, a minha relação política com o presidente Lula, eu tenho imenso orgulho dela. Eu participei diretamente com o presidente, fui o braço direito e esquerdo dele, nesse processo de transformar o Brasil num país diferente, um país que cresce, que distribui renda, em que as pessoas têm a primeira vez, depois de muitos anos, a possibilidade de subir na vida. Então, eu não vejo problema nenhum na minha relação com o presidente Lula. Pelo contrário, eu vejo que até é um fator muito positivo, porque ele é um grande líder e é reconhecido isso no mundo inteiro. A senhora falou de temperamento. Alguns muitos críticos e alguns até aliados falam que a senhora tem um temperamento difícil. O que a gente espera de um presidente é que ele, entre outras coisas, seja capaz de fazer alianças, de negociar, ter habilidade política para fazer acordos. A senhora, de que forma pretende que esse temperamento que dizem ser duro, difícil, não interfira no seu governo, caso eleito? Fátima, eu estava respondendo justamente isso, que eu acho que tem visões construídas a meu respeito. Eu acho que eu sou uma pessoa firme, acho que em relação aos problemas do povo brasileiro, eu não vacilo, né? Eu acho que tem de ser resolvido prontamente, nós temos de fazer um enorme esforço. Eu me considero hoje, até pelo cargo que eu ocupei, extremamente preparada no sentido do diálogo. Nós, do governo Lula, somos eminentemente um governo do diálogo. Em relação aos movimentos sociais, você nunca vai ver o governo do presidente Lula, né, tratando qualquer movimento social a cacetete. Primeiro, nós negociamos, dialogamos. Agora, nós também sabemos fazer valer a nossa autoridade. Nada de ilegalidade nós compactuamos. Agora, no caso, por exemplo, a senhora falou de não haver cacetete, mas talvez seja a forma da senhora se comportar. O próprio presidente Lula, esse ano, num discurso durante uma cerimônia de posse de ministros, ele chegou a dizer que achava até natural haver queixas contra a senhora, mas que ele recebeu na sala dele várias pessoas, colegas, ex-ministros, ministros, que iam lá se queixar que a senhora maltratava eles. Olha, Fátima, é o seguinte, no papel, sabe, dona de casa, no papel de cuidar do governo, é meio como se a gente fosse mãe. Tem uma hora que você tem de cobrar resultado. Quando você cobra resultado, você tem de cobrar o seguinte, olha,
é preciso que o Brasil se esforce, principalmente o governo, para que as coisas aconteçam, para que as estradas sejam pavimentadas, para que ocorra saneamento. Sim, então, tem uma hora que é que nem você imagina lá na sua casa, não, é que nem na sua casa, a gente cobra. Agora, tem outra hora que você tem de incentivar. Mas, por exemplo, garantir que a pessoa esteja estímulo para fazer. Como mãe eu entendo, mas, por exemplo, como presidente, não tem uma hora que tem que ter facilidade de negociar, por exemplo, futuramente no Congresso, futuramente com líderes mundiais, ter um jogo de cintura aí? O presidente falou em maltratar, né? Não, o presidente não falou em maltratar. O presidente falou que eu era dura. Não, ele disse isso, a senhora me perdoe, mas o discurso dele está disponível. Veja até. Bem. Ele disse assim, as pessoas diziam que a senhora que foram maltratados pela senhora, mas a gente também não precisa ficar nessa questão até o fim da entrevista, tem outros temas. É muito difícil, depois de anos e anos de paralisia, e houve isso no Brasil. Né? O Brasil saiu de uma era de desemprego, desigualdade, estagnação, para uma era de prosperidade. Nós tínhamos perdido a cultura do investimento. Vamos falar de alianças políticas? Houve uma força muito grande da minha parte, nesse sentido de cumprir meta, de fazer com que o governo Lula fosse esse o sucesso que eu tenho certeza que ele está sendo. Bem, a senhora tem agora nessa candidatura, além do apoio do presidente, a senhora também tem alianças, né, formadas para essa sua candidatura. Por exemplo, a do deputado Jader Barbalho, por exemplo, a do senador Renan Calheiros, por exemplo, da família Sarney. A senhora tem o apoio do ex-presidente Fernando Collor. São todas figuras da política brasileira que, ao longo de muitos anos, o PT, o seu partido, criticou severamente, eram considerados como oligarcas pelo PT. Onde foi que o PT errou? Ou melhor, quando foi que ele errou? Ele errou quando fez aquelas críticas todas ou ele está errando agora quando botou todo mundo debaixo do mesmo guarda-chuva? Eu vou te falar, eu perguntava outra coisa. Aonde foi que o PT acertou? O PT acertou quando percebeu que governar um país com a complexidade do Brasil implica necessariamente a sua capacidade de construir uma aliança ampla. Então errou lá atrás? O PT não tinha experiência de governo, agora tem. Agora, nós não erramos e vou te explicar em que sentido. Não é que nós aderimos ao pensamento de quem quer que seja. O governo Lula tinha uma diretriz: focar na questão social, fazer com que o país tivesse a seguinte oportunidade. Primeiro, um país que era considerado dos mais desiguais do mundo, né, diminuir em 24 milhões a pobreza. Um país em que as pessoas não subiam na vida, elevar para as classes médias 31 milhões de brasileiros. Para fazer isso, quem nos apoia, aceitando os nossos princípios e aceitando as nossas diretrizes de governo, a gente aceita do nosso lado, não nos termos de quem quer que seja, mas nos termos de um governo que quer levar o Brasil para um outro patamar, para uma outra... Então, o resumo é, o PT não errou, nem naquela ocasião, nem agora. Não, eu acho que o PT não tinha tanta experiência, sabe, Bonner? Eu reconheço isso. Ninguém pode achar que um partido como o PT... que nunca tinha estado no governo federal, tenha, naquele momento, a mesma experiência que tem hoje. Acho que o PT aprendeu muito, mudou, porque a capacidade de mudar é importante. Vamos lá, mudou. Candidata, vamos aproveitar o tempo da melhor maneira. Quer dizer, o PT tem hoje, já nas costas, 8 anos de governo. Então é razoável que a gente tente abordar aqui algumas das realizações. Vamos discutir um pouco o desempenho do governo em algumas áreas, começando pela economia. O governo festeja, comemora muito melhoras da área econômica. No entanto, o que a gente observa é que quando se compara o crescimento do Brasil com países vizinhos, como Uruguai, Argentina, Bolívia, e também com aqueles pares dos BRICS, os chamados países emergentes, como China, Índia, Rússia, o crescimento do Brasil tem sido sempre menor do que de todos eles. Por quê? Olha, eu acredito que nós tivemos um processo muito mais duro no Brasil com a crise da dívida e com o governo que nos antecedeu. Mais dura do que no Uruguai e na Bolívia, candidato? Acho que o Uruguai e a Bolívia são países que são, sem nenhum menosprezo, acho que os países pequenos têm que ser respeitados, do tamanho de alguns estados menores do Brasil. O Brasil é um país de 190 milhões de habitantes. Nós tivemos um processo no Brasil muito duro,
Quando chegamos no governo, a inflação estava fora do controle. Nós tínhamos uma dívida com o Fundo Monetário que vinha aqui e dava toda a receita para que a gente ia fazer. Correto, candidata. O que nós tivemos de fazer? A Rússia também teve dificuldades e é um país enorme. Mas só um pouquinho. O que nós tivemos de fazer, Bonner? Nós tivemos de fazer um esforço muito grande para colocar as finanças no lugar. E depois, com estabilidade, crescer. E isso, esse ano, a discussão nossa, nós estamos entre os países que mais crescem no mundo. Nós estamos com a possibilidade de ter uma taxa de crescimento do produto interno do mundo de 7%. Não necessariamente, Bonner, porque a queda, por exemplo, na Rússia, sem fazer comparações com soberba, mas a queda da economia russa no ano passado foi terrível. A senhora, nós tivemos um nível mínimo, criamos quase 1.700.000 empregos no ano da crise. Vamos falar um pouquinho, então, de um outro problema, que é o saneamento. Segundo números do IBGE, o saneamento no Brasil passou de 46,4% para 53,2% no governo Lula, um aumento pequeno, de 1 ponto percentual mais ou menos ao ano. Porque é um resultado fraco numa área que é muito importante para a população. Porque nós vamos ter um resultado excepcional a partir dos dados, quando for feita a pesquisa em 2010. Talvez, Fátima, uma das áreas em que eu mais me empenhei foi a área de saneamento. Porque o Brasil, só para você ter uma ideia, investia menos de 300 milhões, o governo federal, menos de 300 milhões no Brasil inteiro. Hoje, aqui no Rio, numa favela, aqui, a da Rocinha, que eu estive hoje, nós investimos mais de 270 milhões. Esses são dados de 6 anos, quer dizer, esse resultado que a senhora está falando vai aparecer de um ano e meio para cá. Porque o que aconteceu? Nós lançamos o programa de aceleração do crescimento para o caso do saneamento na metade de 2007. Começou a amadurecer porque o país parou de fazer projeto, prefeitos e governadores apresentaram os projetos agora em torno de início de 2008 e aceleraram. Agora eu estava vendo recentemente, nós temos hoje uma execução de obras no Brasil inteiro. Aqui, Rocinha, Pavãozinho, Complexo do Alemão, obras de saneamento, obras de habitação, a Baixada Santista no Rio e a Baixada Fluminense aqui no Rio de Janeiro, ela teve um investimento monumental em saneamento. A gente gostaria agora que a senhora, em 30 segundos, desse uma mensagem ao eleitor, se despedindo então aqui da sua participação no Jornal Nacional. Olha, eu agradeço a vocês dois e quero dizer para o eleitor o seguinte: o meu projeto é dar continuidade ao governo do presidente Lula, mas não é repetir, é avançar e aprofundar. É basicamente esse olhar social que tira o Brasil de uma situação de país emergente e leva o nosso país a uma situação de país desenvolvido, com renda, com salário decente, com professores bem pagos e bem treinados. Eu acredito que o Brasil é a hora e a vez dele, e que nós vamos chegar a uma situação muito diferente, cada vez mais avançada agora, no final de 2014, nesse governo. Muito obrigada, candidata, pela sua participação aqui na bancada do Jornal Nacional. Amanhã, entrevistada ao vivo aqui no Jornal Nacional, será a candidata do PV.